Recording in Fala- progress. Then let's begin the conversation. É, bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui com o candidato a conselheiro do Confia, Sequinel, Pessoal, tudo bem engenheiro com vocês? eletricista. Tudo? Olá, E Olá, olá, boa noite. Agora tá certo, depois a gente edita e manda. É, Boa noite, aqui eu sou o Rodrigo Jacobs, vim conversar hoje com o engenheiro eletricista Sequinel e com o Fernando a respeito das eleições do CONFEA, do sistema do CONFEA para conselheiro. A gente está tendo amanhã, dia 16, a eleição para o mandato do dia 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2028. E esse ano vão ser eleitos os engenheiros da modalidade de elétrica. Tudo certo? É isso mesmo? perfeito. Maravilha. A gente está aqui para conversar, entender, conhecer primeiro, né, o Sequinel, que é o candidato. E antes de começar, só para votar, né, a gente tem que ser, então, engenheiro que tem que estar em dia no CREA, correto? E tem o site que é o www.votaconfea.com.br, certinho? Perfeito. Beleza. Então, Sequinel, eu gostaria de começar primeiro contextualizando aí as pessoas, quem que é você, né? Quando que começou aí essa campanha? Enfim, gostaria que, se puder, você se apresentar para o pessoal, falando aí em detalhes. Então vamos lá, boa noite a todos, né? O pessoal da engenharia mecânica, todas as engenharias, enfim, que, né, têm nos acompanhado aí nesse processo eleitoral há mais de 2 meses, eu e o Garla participando. Não tem aqui, é uma equipe, eu e o Garla, e tem toda uma equipe por trás nos ajudando também, grandes apoiadores, né? E aí, para a gente contextualizar aí como é que a gente chegou, né? A gente entrou num processo lá atrás, em 2023, de um movimento de mudança para o sistema Confea-CREA. E isso acabou dando muito certo, a gente não obteve êxito na eleição. O Garla estava conosco na época, o Biscaia, então a gente fez esse movimento, né? E gerou um barulho, gerou um saldo muito positivo. A gente saiu maior do que a gente entrou, né? Essa é que foi a grande realidade. E aí a gente vem vendo um trabalho intenso para que acontecesse e chegar no dia de hoje bem organizado, bem articulado, bem orquestrado com relação a essa eleição. Eu sou engenheiro eletricista, formado pela Federal do Paraná, passei por várias situações dentro do sistema Confea-CREA, fui presidente da associação, fui inspetor, inspetor-chefe, conselheiro, fui coordenador estadual 2 vezes da minha Câmara, a nossa Câmara da Engenharia Elétrica, né? Que é agora, depois, 24 anos depois, é a vaga da modalidade elétrica para o Conselho Federal. E aí eu explico daqui a pouco como é que funciona isso. E também fui diretor do CREA, fui coordenador nacional da Câmara de Elétrica e também participei o ano passado como um convidado especialista no Confea para uma comissão importante que é a CTHI, Comissão Temática de Harmonização entre Conselhos, que discute o sombreamento entre as profissões de outros conselhos e ali tem muita coisa para discutir porque há muito impacto de mercado nas profissões dentro do sistema Confecre, com outras profissões como biologia, como medicina veterinária, como arquitetura, como os próprios técnicos, tá? Só dando um Uhum. overview aí do que a gente percebeu lá. E a gente conta muito com a base, com as câmaras nacionais, né? As câmaras aí de especializadas de elétrica, de mecânica, que é no caso industrial, né? Enfim. E aí, dentro do sistema, eu tive essa trajetória, fiquei muitos anos lá, passei por várias gestões, Roçafa, Cabrini e Joel, aprendi muito. E aí também fui professor de universidade, engenharia e arquitetura, coordenei curso de engenharia e pós-graduação, fui pesquisador, atuei muitos anos na Copel, hoje estou como
diretor na Agepar, eu estou há 6 meses ali. Então, isso me gerou muita experiência, muito contato e muito conhecimento para estar preparado para representar. E é uma situação de grande responsabilidade você ter esse cargo a conselheiro federal, porque você representa muita gente, né? O Paraná são quase 100 mil profissionais aí. Então a gente tem essa noção do grau de responsabilidade que a gente tem na hora lá de tocar um projeto, de votar, a gente sabe disso, né? Então, em suma, um resumo bem rápido mesmo sobre isso. Eu acho que eu gostaria que o Garla também se apresentasse, tá? Por favor, Garla. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o engenheiro Fernando Garla, né? Estou já exercendo a profissão de engenheiro eletricista há mais de 40 anos. Participei muito e ativamente do sistema CREA, aqui no CREA Paraná, no nosso CREA, sendo diversas vezes inspetor-chefe, depois fui coordenador adjunto do CEDER, também fui coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica, aqui no nosso CREA, né? Participei das reuniões nacionais, né? Da parte da Câmara Especializada de Elétrica. Fui vice-presidente do CREA Paraná por 2 anos, né? Fui presidente de associação de classe, no caso aqui o CEAL de Londrina, qual eu presidi durante uma gestão em 2015 e 2016. E também participo de outras associações, como a Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Cambé, né? Da APE, que é a Associação Paranaense de Engenheiros Eletricistas, e sou presidente licenciado da CEP, né? Que é a Comunidade dos Engenheiros Eletricistas do Paraná. Tá? Então, a minha atuação no sistema é bem ampla, bem grande, a gente tem um bom conhecimento, e a gente vai somar esse nosso conhecimento com o do Sequinel, né? E aí a gente forma essa chapa aí que a gente está aí à disposição de vocês, dos senhores, para que possamos representá-los lá no CONF. Legal. E deixa eu perguntar para vocês, o que que motivou, depois dessa experiência ampla que vocês tiveram, o que que motivou a candidatura para cargo de conselheiro do CONFER? Primeiro, um grupo, né? Atendeu um chamado de um grupo que percebeu que ciclos se encerram, né? A gente percebe aí que tem situações que a gente precisa inovar. E aí a palavra-chave, além da mudança, é a disrupção, que a gente tem empregado muito aí durante toda a nossa campanha olhar um sistema para frente diferente, né? Não esse que pune, esse que persegue o profissional, persegue o empresário. E a gente quer um sistema de forma mais harmoniosa com o profissional, que o profissional se sinta acolhido, que o profissional não se sinta esquecido e não se sinta punido por um sistema que hoje ele é falho em alguns aspectos e deixa a informalidade trabalhar e persegue o profissional como se fosse caça às bruxas através de um documento, que fica mais fácil para o sistema rastrear o que o profissional está fazendo através de uma RT, ou enfim. A questão é um outro olhar, é uma nova visão para que a gente tenha um sistema realmente mais próximo do profissional. E aí, esse profissional que eu falo é o cara lá da ponta, é o cara que faz projeto, é o cara que está na prefeitura, é o cara que está na indústria, é o cara que está na cooperativa, enfim, o cara que está amassando lama na obra. Então, esse profissional, esse é importante, que esse cara é o que mais está irritado com o sistema. Então, a chapa Siqueira e Garla foi criada justamente para isso, para ser a voz do profissional. O profissional é que alimenta o sistema. Esses quase 100 mil profissionais é que têm que ser lembrados. Esses caras é que vão ser ouvidos por nós. E aí entra as modalidades, entra as entidades de classe, como o próprio Garla tem uma experiência grande em quantidade de classe, que estão esquecidas também, a gente pode discutir isso também para frente. E por aí, gente, a motivação é enorme, a gente está com muita vontade de representar essa turma que está esquecida, que está isolada.
tá bom? Garla, Bem, esses pontos que o Sequinel colocou são fundamentais, né, para nós. Eu também comungo das mesmas ideias, a gente tem o mesmo tipo de pensamento, né? Por todo lugar que a gente viaja e contacta com os profissionais da engenharia e da agronomia, a gente sempre encontra reclamações da distância que existe entre o profissional e o conselho, né? E não é possível, né? Porque o conselho é formado por todos os profissionais, né? Então a gente precisa realmente diminuir esse vazio, né? Criar pontes, fazer com que os profissionais estejam no dia a dia do sistema e acompanhem par e passo tudo o que acontece com relação às atividades da engenharia, quer seja na área da legislação, quer seja na área de atuação, quer seja na área da fiscalização. Então é fundamental isso, como também é fundamental nós fortalecemos as associações, né? Então, são plataformas que nós temos e que a gente vai levar à frente aí num trabalho hércule, posso dizer assim, porque vai ser bem difícil, a gente tem consciência disso, mas vamos lá, né, Sequinel? É isso que nós vamos lá. queremos. Isso aí. Legal, obrigado. E dessa visão que vocês enxergam que tem que mudar, o que o Confea atualmente está fazendo frente aos desafios da engenharia? Até se puder dar alguns exemplos de coisas que são atualmente feitas e que poderiam ser modificadas, eu fiquei interessado o que poderia ser feito, que eu realmente não conheço as atuações do Confea a ponto de entender, fiquei curioso aí com essas propostas, com essa mudança de perspectiva que vocês comentaram. Vamos lá, e até para Quais a seriam questão da, ações? inclusive, a própria função do conselheiro federal, que tem que estar ali, olhando as diretrizes que os CREAs estão dando, da questão da Uhum, fiscalização com projetos e tal, e tem que olhar isso, a questão da aprovação de contas, e mais do que isso, apresentar projetos junto ao Confea e par e passo com o Congresso Nacional e aí aos ministérios, tá? E eu cito uhum, aí a educação, que a educação está indo ladeira abaixo com relação ao ensino da engenharia. E isso a gente pode fazer. Isso a gente tem que dar uma guinada. É uma preocupação enorme dos empresários que estão contratando, construtoras, cooperativas, porque a qualidade de ensino profissional não está saindo pronto. E aí uhum, pode atrelar o salário mínimo profissional, que a gente pode discutir mais tarde. E aí, nesse sentido, a educação ela está dentro aí dessa espinha dorsal do que a gente vai realmente atacar lá. E assim, o ensino EAD, ele é preocupante. E aí, se você colocar, como alguns até propõem, olha, vamos fazer um exame igual o exame da ordem dos advogados, uhum. você vai mandar dinheiro para o cara que é dono de cursinho. Aí esquece a universidade. Então, não podemos inverter os valores. Acho que é a universidade que tem que ser lembrada e tem que ser fortalecida. E esse trabalho é junto ao MEC, junto com o Confea, junto às universidades. Então, esse é um trabalho importante a se fazer na educação, na valorização também. Então, nesse contexto, o que que o Confea pode fazer? Pode fazer muita coisa, inclusive não deixar passar projetos de lei que impactam as nossas profissões. Exemplo, o projeto de lei 2159, do licenciamento ambiental. Ele vai impactar e aí o empreendedor vai poder se autodeclarar e não vai precisar mais pedir projetos de engenharia ambiental, engenharia civil, seja lá o que for. Esse projeto já está no Senado e passou reto pelo Confea e ninguém disse nada. Então tem que ter os olhos no Congresso Nacional e tem que ver o que está acontecendo, porque pode causar impacto no mercado da engenharia nacional. Então, são coisas que o Confea, ele pode fazer mais, ele pode entregar mais, mas é uma visão para dentro. O Confea, os CREAs, eles têm uma visão para dentro. Eles olham o profissional apenas com anuidade e ART. E o profissional não pode ser tratado como usuário apenas do sistema. Ele tem que se participar, ele tem que fazer parte desse processo. Por isso que nós temos as palavras-chave, participação, conexão e inclusão desses profissionais.
É na ponta que a gente quer ouvir o profissional, é esse profissional que vai dar o recado amanhã. Eu tenho certeza disso. E aí, gente, o que mais que o Confea pode fazer? Poxa, dar diretrizes aí para os CREAs, porque os CREAs, ao meu ver, cada um tem um pensamento. Por exemplo, você quer participar de uma licitação em São Paulo? Você sofre lá para pedir a documentação, diferente de Santa Catarina. E aí eu e o Garla defendemos a unicidade, né? A gente tem que ter um sistema único nacional. O profissional tem que ter o direito de trabalhar lá no Amazonas. E a mesma documentação. Não é possível mais que os CREAs falem línguas diferentes. Então a gente tem que brigar por isso, tá? Então são coisas aí em termos de valorização, e aí passa pelo mínimo profissional que se discute lá em Brasília, porque é uma lei federal, e isso tem que ser resolvido, talvez até de forma escalonada, porque você está correlacionando com o ensino de engenharia fraco, e aí o contratante reclama, e aí quem é profissional também reclama que não é pago o salário mínimo profissional, o profissional do serviço público não está contemplado ali, então tem brechas ali na lei que daí as instituições não respeitam o salário mínimo profissional. E aí, por exemplo, uma indústria, uma empresa que contrata como especialista, contrata como analista para fugir do mínimo profissional. Isso o CREA tem que começar a olhar de forma ampla, tem que ser mais incisivo. E aí não está acontecendo isso. O sistema Confecre está perdendo espaço para as outras profissões. A gente não pode deixar. E aí, primeiro, olhando todas as engenharias, tá? Não é só elétrica, não é só mecânica, não é só civil. A gente tem que olhar como um todo. Porque o elefante está passando lá fora. A gente está perdendo mercado para arquiteto, para técnico. E o Confea está inerte. Então, a gente tem muita coisa para fazer. A gente quer fazer só um pouquinho, né, Garla? Um pouquinho já vai fazer uma grande diferença. Garla, comenta alguma coisa aí. Só complementando aí, a gente fala muito no sistema, desde quando eu comecei a atuar, que se fala da valorização profissional. Mas a valorização profissional, ela passa por aquilo que o profissional pode entregar para a sociedade. Isso é importante. Então, é importante que ele saia de um curso de graduação com qualidade de ensino, né? Ele tem que ter uma bagagem técnica mínima, razoável, para que atenda aos anseios e às necessidades da sociedade, coisa que não está acontecendo, né? A gente está vendo cada vez mais os profissionais saindo de uma forma assim bem ruim, né, em termos de qualidade, né? E aí entra na valorização profissional tem essa questão do salário mínimo profissional. O empresário não está contratando quem não tem capacidade, ele percebe que a pessoa não tem o que entregar, ele não vai contratar ou não vai pagar o salário mínimo que é o que está na lei. E aí começa a complicar. Aí começa a desvalorização do profissional, porque ele não consegue emprego na área que ele está formado, ou ele vai para um subemprego, ou ele vai ser contratado com outra função qualquer lá dentro da empresa, ou ele vai fazer algum outro serviço paralelo que não tem nada a ver com a engenharia. E aí os jovens que estão escolhendo carreira olham para isso e veem o quê? Poxa, o cara estudou 5 anos para ser engenheiro mecânico e agora está aí, de repente, ou engenheiro eletricista, civil, sei lá, qualquer modalidade, e está aí, não desmerecendo ninguém, a gente não está, de forma alguma, denigrindo nada. Todo o trabalho é louvável, né? Mas se ele se preparou, estudou, e está aí agora dirigindo um Uber. Tá? Poxa vida, não é isso, né? O mercado tem que absorver esse profissional. Mas por que não está absorvendo? Não está de acordo com o que deveria estar. Não, o que a universidade hoje entrega para a sociedade não condiz com o que a sociedade necessita. Então, esse é um ponto crucial. Tem que ser estudado isso com muita, mas muita responsabilidade, e isso daí se resolve só a nível de Confea interferindo, num bom sentido, né? Mas buscando soluções junto ao MEC. Né? É isso que tem que ser feito. Os CREAs não têm poder nenhum para fazer isso. Aí é o Confea que tem que agir. Tá? E isso se resolve em Brasília. Legal, legal.
E de todas essas propostas, eu gostaria de perguntar para vocês quais que vocês consideram que é a principal aí, que é a principal proposta, o principal objetivo como conselheiro aí de atuação. A principal proposta é Isso, isso. se é que vocês conseguem elencar uma ou É que duas, tem, a gente enfim. tem alguns pontos, depois a gente abre lá, mas a Sim. primeira é Qual que chegar diria que é a realmente, primeira? é abrir o sistema. A gente tem que abrir o sistema. Acho que entramos aí num processo que o sistema é, tem que ser furado essa bolha. O sistema hoje é para poucos. E aí, quando você Uhum, olha, você vai conversar com um profissional lá no município de Verê, lá em Cruzeiro do Iguaçu, lá em Santa Teresa do Oeste, você busca lá em Boa Esperança do Iguaçu, Salto do Lontra. Você busca esses municípios, o profissional, quem é o profissional lá, ele está esquecido lá no município, ele está trabalhando, está fazendo algo paralelo, como o Garla fez. uhum, Primeiro de tudo, nós temos que abrir o sistema e chegar no profissional. Nós temos que encontrar uma fórmula agora para chegar lá. E aí ouvir, porque ele quer ser ouvido. A gente percebe que ele quer participar. E óbvio, passa pela valorização profissional, passa pelo salário mínimo, passa por um melhor ensino, passa por toda essa estrutura, mas tem que uhum. furar a bolha, porque o profissional, as informações do Confea CREA não chegam. Muitos nem sabem o que que é mútua, não sabem o que que é mútua, o que que a mútua faz, os benefícios, não tem nem noção, porque não chega. E aí o CREA, os CREA, não digo só o CREA para nós, os CREAs, eles falam para dentro, eles não conseguem se comunicar para fora. Aí insiste em dizer que defende a sociedade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas não é verdade. Não é verdade. A sociedade são os profissionais também. E aí os profissionais também são punidos lá pelo sistema, e aí não são comunicados. Então, acho que tem que. Acho que o principal objetivo nosso, né, Garla? Vamos ter que furar essa bolha e chegar no profissional. Parar de falar para dentro, tá? E outra, a sociedade não sabe também o que o sistema Confea-CREA faz. Não tem noção. Só sabe na hora de que precisa de um engenheiro para assinar um documento lá que ele nem sabe dizer o nome. Essa é a grande verdade no Brasil, gente. É isso. Ou a gente fala, aprende a se comunicar com a sociedade, e aí o profissional vai passar a ser valorizado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte dentro, né? Então, acho que mais ou menos isso que eu queria fazer nesse sentido com o ponto principal. Acho que o Garla pode comentar mais alguma coisa. Eu acho que ainda eu acrescentaria só a questão das associações, né, que eu sempre sou, eu sou réu, confesso, eu sou um apaixonado pelas Boa, associações, Garla. né? O Garla Então, sempre me lembra dessas. eu sempre lembro das associações em todos os bate-papos. Mas aqui não é equilíbrio, Garla? É equilíbrio, né? É que as associações é onde começa a participação, é o berço de nascer as lideranças, né? Todas as lideranças do sistema, todas as lideranças de cada modalidade das nossas profissões, elas surgem dentro das associações. Então, a gente tem que incentivar as pessoas a participarem das associações, estar juntos, discutir Uhum. as ideias, ver que está pegando ali. É valorização profissional, por quê? É salário mínimo profissional, é o ensino, que é? Sai propostas daí, traz propostas para dentro do sistema. Tá? E aí procura quem? Os conselheiros, tanto os regionais como os federais. Tá? E é isso que é importante. Então, é vital para se ter sucesso em toda essa empreitada que nós estamos falando, que a gente está procurando agir, é que as associações nos dê respaldo. Porque essas associações, elas não precisam ser gigantes em número de associados, mas elas têm que ser fortes em profissionais que estão juntos, unidos, discutindo ideias. Isso que é importante. E se fazer presente dentro da sociedade onde ela está inserida, né? Ela está num pequeno município, está num grande município, não interessa. Ela existe, ela participa, ela é atuante e ela está também participando da vida da sociedade como um todo. Isso aí é importante. Ela se faz presente. Ela se fazendo presente, ela é valorizada e os profissionais que estão lá dentro acabam sendo valorizados e lembrados. Então, isso é importante. Nós temos que defender essa ideia e defender as nossas associações.
Uma das É, coisas que a gente ah, tem que ver é como viabilizá-las, né? Um dos pontos que a gente teria que lutar por isso é para que a gente consiga, de alguma forma, através de lei federal, buscar aí a destinação de 10%, por exemplo, né, das ARTs recolhidas, voltadas para as associações onde o associado está vinculado, né? Com esse dinheiro que retorna para a associação tem força para se manter, pelo menos para pagar um aluguel, ou para promover um curso, ou para fazer uma palestra, né? Ou então até para se organizar melhor para poder participar dos chamamentos que o CREA faz, por exemplo, né? Porque uma associação pequena hoje, para ela participar desse processo de chamamento público, é complicado, né? É, é, é semelhante a uma licitação pública, é muita documentação que precisa, é muito trabalho, né? E aí você não acha quem faz. As grandes associações, eu já presidi uma grande associação, nós temos meios como fazer, mas as pequenas não têm. E se não der força para as pequenas, aí nós vamos ficar com meia dúzia de grandes associações e morreu. É o só caso da um BMEC. A BMEC, comentário. é só um Ah, minuto, ó. tá. Uma parte aqui, a BMEC ela foi constituída em 2005 e até hoje não conseguiu é, arrumar documentação no CREA, certo? Ser uma entidade que possa participar dos editais lá, tá? E o que que acontece? Todo o trabalho que nós já fizemos, apresentamos lá, sempre tem um senão de burocracia. O último foi, assim, muito crítico, tá? Nós fizemos um trabalho ao longo do tempo junto ao IEP, tá? Com muitas lives, as lives de mecânica, a maioria era tudo nós que chamávamos o profissional e ele fazia palestra. Aí chegou lá no CREA para apresentar, só porque tinha o nome IEP Talks, não, nós não vamos aceitar essas lives como evento proporcionado pela entidade, tá? E só para esclarecer mais ainda, a engenharia mecânica está em declínio assim, tipo, indo para um abismo. Por quê? Nós perdemos a estrutura metálica, a fabricação, que era exclusiva da engenharia mecânica, né? E passou a ser da civil também. Tudo isso eu atribuo também à força que a Câmara de Mecânica tem, né? É, Perdemos extintor de incêndio, que era tudo responsabilidade técnica do engenheiro mecânico. Instalação de GNV, essa aí é a mais crítica que eu consigo vislumbrar. É, Tem uma nuance, tá? Um documento que a Câmara de Engenharia Mecânica anuiu ao Sindicato das Empresas de GNV, né? Não precisar de engenheiro mecânico. E eu até coloquei isso para ouvidoria e é incrível. O que a ouvidoria me deu de resposta diz que o CREA, o CONFIA já regularizou essa lei. Só que é o seguinte, ela esquece, né? A auditora lá esquece, a ouvidora esquece que isso aí já gerou um passivo que jurídico, né, que todas as empresas que vão querer dispensar um engenheiro mecânico, elas já têm um exemplo lá jurídico, já constituiu, né, um montante jurídico que vai fazer com que elas tenham um ganho na justiça. Transporte de combustível.
químico, é do engenheiro químico. Não, isso aí foi outra situação que nós perdemos também. Um caminhão com gasolina ou produto químico só pode ser assinado uma RT por um engenheiro químico. Agora eu te pergunto, o que que o engenheiro mecânico faz? Ele não projeta a carroceria? Para ele projetar a carroceria, ele vai ter que ter conhecimento do que ele vai transportar lá dentro e como ele vai é, fazer essa carroceria, tipo quebra-onda e outros implementos a mais que exige, né? Válvula de segurança para expelir os gases e tudo mais. São todos equipamentos para transporte de combustível. Então, não vejo por que o engenheiro mecânico não pode, porque é gozado, porque antes podia, agora não pode mais, tá? É, outro item aqui também, caldeiros e vasos de pressão. Quem está entrando nessa área são os técnicos. Quando eu fui conselheiro, eu sempre falei, até o Sequinel ainda citou, a situação de. Espera que está entrando mais um aqui. Do, do, de agir, na condição de agir, né? Enquanto a lei está tramitando, estão pleiteando a homologação da lei, né? Isso aí, todas elas, em geral, são colocadas em consulta pública. Então, o CREA e o CONFEA deviam ter equipes, tá, para tratar isso nesse momento, como, por exemplo, a situação dos técnicos, né? Eles conseguiram, porque quando eles pediram, isso aí foi colocado em consulta pública e ninguém fez nada. Não houve interferência nenhuma. Então, com isso, anuiu. E agora nós estamos com esse problema aí, né? Que o técnico, ele era para ser um auxiliar do engenheiro, ele está tomando a postura e o lugar do engenheiro. Não só isso, como em ar-condicionado, tá? Tem arquiteto aí assinando ar-condicionado, instalação de gás, e está tudo certo. Então, esse pessoal não tem o conhecimento que adquiriu na universidade, porque a universidade não dá esse conhecimento nesses cursos. Então, quem mais sofre, tá, nessa gama de profissional são os profissionais autônomos, que ele se especializa numa situação e essa situação não vem à tona, não é cobrada por órgão nenhum, tá? O caso do próprio Jacob, que está aí, tá? Ele faz trabalho de exaustão, né? De gases. Não tem fiscalização nessa área, tá? De exaustão. Então, não tem quem exige do proprietário que regularize essa situação. E essa situação precisa ser regularizada, tá? É, então, todos esses itens, né, é, é o que a gente vai propor na sequência para que o conselheiro do Confia leve essa bandeira nossa para frente, para é evidente que nós vamos estudar esses pontos, né, e fazer com que eles sejam favoráveis a nós. Vai existir algum meio de que a gente interfira
em todo esse processo para reverter. Porque o que acontece? O profissional não acha base para se estabelecer no mercado com essa condição, ele acaba virando Uber, fazendo qualquer outra coisa que lhe dê renda. Todos esses anos de minha experiência frente à BMEC, eu cheguei a ver engenheiro mecânico trabalhando por R$ 3.000, tá? De salário, que é menos da metade do profissional, do salário profissional, salário básico. E por que isso? Tem família, tem filho para criar, tá? Então, agora também tem por outro lado, o cara que está bem situado numa grande multinacional, ele não tem nem tempo de pensar em associação de classe. A associação de classe, ela é, ela é para o Tem alguém profissional com, autônomo, tem alguém com tá? áudio ligado, hein? Ô, Lauro, acho que o teu áudio tá ligado. Isso, Aí, obrigado. beleza, desligou. Então, é para o pessoal, para o profissional autônomo, tá? A demanda do Lauro é a questão até é bom colocar isso, da instalação de ponto de energização para carro elétrico em prédios, tá? Principalmente confinados, que não deve existir. Então, isso aí tem que ser colocado na legislação. E outra forte atuação que não só o CREA, o CONFIA tem que ter também é dentro da ABNT, tá? Porque, por exemplo, isso aí, eu estou fazendo parte da BNT de instalação de carro elétrico lá, isso aí está em estudo lá, para virar uma norma para regulamentar aonde pode instalar alimentação de carro elétrico. É mais ou menos isso que eu queria que o Sequinel e o Garla levantassem a nossa bandeira. Legal, Adler. E posso fazer um gancho aqui com o que você comentou e engatar a Sim, próxima pergunta para o Sequinel? É, Sequinel, dentro esses tópicos que o Adler levantou, como é que se enxerga a atuação de um conselheiro que possa nos ajudar, assim? Por mais que seja da área de elétrica, mas para o pessoal que está escutando, a eleição ela funciona alternando tecnologias, correto? Então, você não vai tratar só os assuntos elétricos, vai tratar de todas as engenharias. O que você acha? Qual que é a atuação do Conselheiro Federal que pode ajudar? Quais são as atitudes ou ações para ajudar em assuntos específicos? Boa pergunta, Jorge. Então é o Como, seguinte, só quero explicar o histórico, que são 18 conselheiros federais, tá? São 18, não são 26. Existe o projeto de lei 1024 que está revisando isso. Pode ser que seja umas próximas aí 26, ok? Acho que travou aí, eu não sei quem está conduzindo. Acho que travou a internet do... Agora melhor, voltou. Voltou voltou? você, Jorge, estava Desculpa. travado. Então são 20... Até onde vocês escutaram? Não, Desculpa. eu escutei a pergunta inteira, não entendi. Tá, beleza, beleza. São 18 conselheiros federais, tá? E Sim, aí, desses 18, renova um terço amanhã. A partir da manhã ok. dessa eleição, renova um terço, saem seis e entram seis, tá? Então, só para entender, amanhã ainda participam desse processo eleitoral o estado da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraná, Uhum, Rio Grande do Sul e Tocantins. São seis, tá? Com modalidades diferentes. Vinte e uhum, quatro anos depois, virou a Rosa dos Ventos e a modalidade da elétrica, tá? sim. Agora a pergunta: o conselheiro que entrar lá, ele não pode olhar a modalidade. Ele tem que representar Uhum, a engenharia
a agronomia e a geociência. Ele tem que escutar as demandas da mecânica, ele tem que escutar as demandas da elétrica, da civil, da florestal, da ambiental, do geógrafo, do geólogo, do cartógrafo, de todas as modalidades. Não pode ir lá cometer esse erro em puxar a modalidade. Aí que está a questão quando eu quero falar de forma ampla e uma visão diferente também do sistema. Não olhar essas briguinhas de modalidade, que eu acho que está na hora de acabar. O elefante está passando lá fora e a gente está perdendo o mercado. Ou o sistema acorda e aí a gente não pode ficar discutindo isso. E aí, claro que tem as demandas da mecânica, e aí puxou lá para a química, e aí porque a civil tem isso, tem aquilo, porque existem briguinhas de modalidade. Não pode mais acontecer isso, nesse sentido, Adler. Acho que tem que mudar isso. E aí olhar como a engenharia como um todo. É claro, e eu sempre penso assim, as atribuições da mecânica, a César o que é de César, ponto. E aí discute se é a questão do caminhão, a questão do combustível, né, a questão de várias outras situações que são específicas, e aí você traz de uma forma ampla. Agora, eu não posso pensar como modalidade, viu, Jacó? Não, é um erro Uhum. crasso o conselheiro entrar, e muitos entram e fazem isso lá, puxam para a modalidade e esquecem que estão representando a engenharia, a agronomia e a geociência, Como um 1.200.000 profissionais, que é o maior sim. sistema do mundo. E aí você tem que olhar de forma ampla, de forma macro. Não pode olhar só a modalidade e puxar a brasa para a sardinha daqui ou a sardinha de lá. Garla, por gentileza. Só complementando, né, o que você queria, eu vejo também essa questão da representatividade é uma responsabilidade muito grande, né? 18 conselheiros têm que dar a direção, né, e um norte desses 1.200.000 e tantos profissionais das diversas modalidades, que hoje acho que passa de 200 modalidades dentro do sistema. Então, a responsabilidade de um conselheiro federal é algo violento, é estrondoso, muito grande. E a gente tem que olhar para todos, né? Eu vejo como eu sempre tive essa noção, né? O conselheiro federal ele não vai lá para nós, por exemplo, da elétrica, se eleito formos, vamos lá só defender causas da elétrica. Não, nós vamos defender causas da mecânica, da civil, da agronomia, das geociências, daquilo que for conforme for aparecendo as questões e que chegarem às nossas mãos, né? A gente vai ter que analisar cada caso e ponderar bem para que possa tomar decisões e dar rumos que sejam justos para os profissionais, né? O Sequinel falou bem que a gente tem que harmonizar o sistema. Eu acho que isso aí é importante, né? A gente tem que sentar, conversar. Muitas das coisas que o Adrian colocou, eu sei que daria para ser pacificado dentro do CREA, conversando com as câmaras, né? Seria soluções entre câmaras, né? E aí a atuação do conselheiro do Estado, né? Seria uma parte. Algumas outras coisas são inerentes à fiscalização. Também a fiscalização tem que ser trabalhada. Muitos das pautas das fiscalizações podem ser discutidas e trabalhadas dentro da Câmara mesmo, né? E aí a Câmara determinar como deve ser feita essa fiscalização, né? Então existe aí um campo vasto para ser resolvido dentro do próprio CREA, dentro do Conselho Regional. Agora, a nível federal, sim, tem muitas outras coisas que têm que ser vistas, né? São as questões mais amplas, e essas nós temos que lutar por elas. E uma coisa, né, Garda, Legal. trazer as discussões também do nível federal, né, nível nacional, para as bases, né, que elas estão Sim, distantes também, né? exatamente. Tem muitas questões lá que vão aparecer e que a gente vai levantar algumas também, e que nós vamos ter que levar para conhecimento de todos os CREAs, para as câmaras que são pertinentes, para que haja discussão e para que a gente possa tomar uma decisão baseada numa ampla discussão entre todos os profissionais que são afetos àquela modalidade. Isso aí Ô, é importante. Jacob, Sim.
O José Carlos fez duas observações aí, tá? Você poderia Sim, colocá-las em pauta aí? claro, claro. O José Carlos comentou a valorização das entidades de classe como vetor de capacitação profissional Perfeito. e, e também o devido reconhecimento e valorização das empresas de engenharia, né? Esses José foram os Carlos, quer comentários. comentar alguma coisa? Hum. Sim, Adler, é que eu estou falando. Eu passei esse projeto até para o Sequinel, que ele vai tocar no Confeia, um projetinho que eu fiz dentro do CREA Paraná, aproveitando um projeto do Cássio Macedo, já que quando eu assumi a diretoria administrativa, nós fizemos um projeto para valorização das empresas de engenharia, que não tenham tido nenhuma notificação ou algum processo ético perante o CREA, pelo seu tempo de existência, tipo 25 anos, 35 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos ou mais. Porque nenhuma empresa, sendo um dos maiores arrecadadores por CREA, que elas pagam um alto valor pela sua anuidade, como, né, além dos profissionais que pagam, a empresa paga um valor 10 vezes maior que o profissional, dependendo do seu porte. Então, não seria mais nada justo ganhar um certificado pelo esse tempo de bons serviços prestados Boa. para a Esse sociedade, projeto já sem está em nenhum mãos, né, Zé? prejuízo para o CREA. É, Pra... E isso eu até passei para o Sequinel também, é uma coisa que a gente tem que tocar a nível nacional. a gente tem que olhar Valorização, muitas um empresas. certificadinho simples, é um papel. É. A gente tem que olhar as empresas aí nesse caso, porque elas também estão deixadas de lado, e aí valorizar, porque as empresas elas contribuem muito no sistema e pouco, né, são lembradas, aí o pessoal sabe disso. E também com relação às associações, que o Garla falou, as associações são o escudo do profissional. Sem as associações, os municípios lá, você não consegue participar de conselho nenhum para discutir coisas na prefeitura, por exemplo. E aí tem muito agora de saneamento, né, José Carlos? Aí o cara que está dentro da associação, ele pode participar dos conselhos, muita coisa de saneamento que vai vir novidade referente à universalização, às metas aí nacionais que tem de universalização da questão do saneamento básico. Se quiser comentar, Zé, pode comentar. Ah, exatamente. Eu acho que a sociedade civil organizada cada vez mais vai ter mais espaço perante o poder público, tanto municipal, estadual e federal. Um exemplo são as concessões rodoviárias hoje, que as entidades são convidadas a participar, como o Instituto de Engenharia, o ProParaná e outras entidades da área de Afetranspar, para participar lá, para ser a voz da sociedade. Se não pode a população toda estar dentro de uma reunião, mas pequenos representantes de cada setor podem estar lá. E aí essa participação nos comitês e nas comissões municipais é de muita importância. Veja nosso plano diretor que está sendo discutido em Curitiba, a sociedade organizada foi convidada. O pequeno município pode fazer isso também, mas ele tem que ter uma entidade forte ali, o menos participativa, para ajudá-lo nesse planejamento de engenharia e arquitetura, vamos dizer que também arquitetura, os arquitetos podem participar dessas associações, igual tanto os agrônomos são até mais organizados no interior, que é por causa do nosso Paranazão, que produz muito, é o celeiro, quer dizer, hoje é o supermercado do mundo, que nem o governador diz, né? Mas eu acho que a engenharia, as engenharias em si também podem prestar esse serviço nas várias modalidades nos seus municípios, onde o profissional está é, residindo, está localizado, né? Então era isso. Só É, complementando, reforçando a sua colocação, né? Volto eu a falar das associações e porque eu sou um apaixonado por elas, né? Olha a importância que tem a associação. Se o profissional ele esteja na iniciativa privada, esteja trabalhando por conta própria, ou esteja empregado numa pequena empresa, ou numa grande empresa, ou numa multinacional, ou uma empresa pública, não interessa. Ele pode sim participar da associação.
é importante que ele ocupe esse espaço para que ele possa aí sim representar de alguma forma, né, nessas questões aí da sociedade que é colocada, né, nesses comitês, ele possa estar lá e ser atuante, né, discutir ideias, colocar posições novas. Se nós não ocuparmos, nós profissionais não tivermos consciências de ocupar esses espaços, com certeza esses espaços serão ocupados por pessoas que não estão tão preparadas, como nós dentro das nossas áreas, né? Então, a importância da associação é vital para a sociedade. E nós temos que incentivar isso daí. Uma das formas, e eu fiz muito disso, tá, há anos atrás, aí, quando eu estava participando de diretorias do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, do qual eu presidi, inclusive, eu cheguei a fazer 3 palestras num dia dentro, em universidades diferentes aqui, mostrando a importância para os alunos para que se associem, né? Criamos dentro do CEAL uma forma do estudante vir participar, tá? Que ele possa também, ele só não tem direito a voto, mas ele está associado, ele tem alguns benefícios também que ele não pode ter acesso, mas ele pode vir participar de alguns cursos de formação, palestras informativas ou palestras de formação, de divulgação de produtos. Ele pode estar ali dentro, aonde ele começa a criar já um network para a hora que ele sair, que ele terminar o curso, ele já tenha uma ideia, um caminho do que ele vai fazer, né? Não fica aí perdido no espaço, no mercado, não sabe nem para onde correr, nem para onde ir, né? Então, ele já tem uma vivência, um contato com empresários, um contato com os profissionais da área dele, de outras áreas afetas, e que ele vai estar junto, vai estar interagindo. Então, é fundamental, gente. Bota na cabeça de vocês, a associação é tudo, e não adianta, tem que buscá-los, e tem que dar alguma coisa em troca. Tem que ter essa relação de troca. Através de quê? Através de convênios. Onde que você vai buscar esses convênios? Olha, eu cheguei a fazer convênio com posto de combustível, com restaurantes, com redes de farmácia, com transportes, com escolas, né? Universidades aqui, quem era associado do CEAL, o estudante que era associado da entidade, tinha 10% de desconto. Além dos 10 de pontualidade, ele tinha mais 10 por estar associado. É. Olha só como facilita as coisas para as pessoas. Basta o quê? 1 horinha, 2 de ir lá conversar com o reitor, conversar com o responsável dos cursos, acertar com eles, faz o convênio, traz a moçada para dentro da associação. Esperar que venham bater na porta, não vão vir, não adianta. Isso aí a gente tem que pôr a mão na massa, tem que estar disposto. E foi isso que nós fizemos, tá? E hoje é uma grande associação, tá? Mas Garla, você tem, tem. tem que ter uma troca, tá? Então, Garla, tem o pessoal, não adianta, temos que ir atrás. você tem razão, tá? É esse o caminho. A BMEC já teve várias propostas nesse segmento que você citou, tá? Só que acontece o seguinte: nós não temos capital humano suficiente para dar continuidade a isso. Que isso aí não é só no primeiro contato, isso aí é uma série que vai sendo desdobrada, né, ao longo do tempo. E nós temos várias empresas que olha, mais ou menos umas 20 empresas já conversado que vão ser parceira tudo, mas precisa dar o fechamento. Isso aí tem que ter um serviço burocrático, a pessoa que vai, que faz o contrato, tudo, e esse suporte nós não temos, entende? E nem recebemos do CREA, tá? Então fica em aberto essas situações. Por quê? Principalmente na mecânica, ou o cara está na Audi, ou está na Volkswagen, ou está na Volvo, ele não vai ter tempo nem preocupação de se importar com entidade de classe. A entidade de classe, quem se filia a ela são os autônomos. A maioria é o cara que tem uma empresa,
que ele trabalha, ele vende seu serviço de engenharia, certo? E normalmente esse cara é pequeno. E Sim, o que eu tenho feito com alguns desse pessoal, tá? Fracionada a nossa anuidade, para você ver que o mercado não, é difícil para esse pessoal. Então, eu creio que o CREA, tá? Em vez de punir os profissionais, eles deveriam dar suporte. O que eu acho que tem que acontecer no CREA Paraná já acontece em outros CREAs, por exemplo, no de Minas, no de Brasília. Tem o seguinte: o CREA Brasília cedeu um espaço para as entidades de classe. Elas funcionam dentro do CREA Brasília. Muitas delas, nem todas, né? Lógico. Mas viu, Adler, mas é a questão geográfica favorece, né? Aí a questão geográfica favorece, tá? Não, Enfim. não, mas não, desculpa, porque o que tem de arrecadação no CREA Paraná, tá? Supre isso. Se você me citar um CREA do Norte e Nordeste lá, Hum. que tem uma quantidade menor de engenheiros, aí eu ainda discuto contigo, certo? Tá? Mas não justifica no CREA Paraná. É muita política de igrejinha. Ah, tá, isso eu concordo. É, que tem, ó, fulano é meu amigo, vamos fazer isso, porque, Hum. sabe? Então, O é fora de compadrio, contexto. compadrio do CREA, né, Pois Adler? é, tem Isso aí. muita situação lá, eu nem vou, eu estou vivendo situações assim, como perito que sou dentro da justiça, tá? Manda fiscalizar um supermercado que eu sou o perito da ação e caiu o elevador, a fiscalização chega lá e diz que não tem projeto, porque eu pedi o projeto nos autos, o juiz anuiu pedindo também o projeto nos autos, aí a parte, o CREA diz que não precisa de projeto elevador. Por que que a empresa fez? Pegou um elevador usado e instalou no supermercado, tá? Mais precisamente é o Mirante Tamandaré, tá? Poxa, então cada coisa que acontece assim que é o tipo do assunto que a gente tem que levar para o Confea, porque o CREA Sim, não resolveu. sim. E assuntos desse tipo tem aos montes, tá? Se quiser, eu fico contando história aqui até. Deixa, Mas é isso aí. deixa eu só dar um depoimento, Adler, do engenheiro mecânico novo da VEG. Falei com ele hoje. Ele falou: Zé Carlos, eu não vou votar porque eu não sou contratado como engenheiro. Eu suspendi meu CREA. Engenheiro mecânico, Trenton, o nome dele, associado do IEP, está na VEG Engenharia lá. Ele, igual a mim, somos 160. Então, para você ver, aí falta valorização, o engenheiro como analista de engenharia, onde ele não precisa pagar o CREA. Ele foi lá e suspendeu. E outra coisa, eu falei com o engenheiro civil hoje, engenheiro de infraestrutura, pavimentação, eu não vou votar porque eu tive que cancelar, suspender meu CREA, porque eu não tinha condição, estava desempregado, não tinha condição de pagar. Então, para você ver, aí a situação que está dos nossos engenheiros. Esses são dois exemplos só. pois Não, é. e outra, só mais uma parte, Galão. Nós temos na associação vários professores, doutores, pós-doc, tá? Que não pode fazer parte da diretoria porque não tem CREA. Ele não é obrigado a ter CREA. A legislação não obriga o professor universitário ou qualquer
graduação que seja, é a ter CREA, certo? Então, é uma coisa. E outra coisa, falando assim de profissional, quando eu fui conselheiro, apareceu um concurso, se não me engano, com Cornélio Procópio, para cuidar de refrigeração. E o concurso pedia que fosse um engenheiro de alimentos, porque o curso era de alimentos. Aí que começa o sombreamento, né? Então, o engenheiro de alimentos pode fazer refrigeração, isso não é da mecânica, certo? É isso aí que eu queria colocar. Pode falar, Gala. Tem muita pauta, né? A gente vê aí, são coisas que realmente precisam ter um desfecho que contemple as partes, né? Nesse último exemplo seu, o engenheiro de alimentação, ele deveria se ater à questão da produção do alimento, do condicionamento do alimento, e a parte do engenharia mecânica cuidar do equipamento que seria utilizado, que no caso seria a refrigeração, para poder manter esse produto aí por mais tempo disponível aí para o público. Mas, enfim, são detalhes que acontecem realmente, né? E a gente teria que intervir. De alguma forma, eu volto a falar, são esses casos pontuais, as câmaras têm que entrar em ação, né? Então, alguma coisa está falha. Está falhando as câmaras, elas não estão conversando, né? O que está acontecendo? Então, ela tem que procurar isso, e elas existem justamente para poder harmonizar, as câmaras existem para poder harmonizar as atividades de cada modalidade. Por isso que existem as coordenadorias nacionais, né, Garla? E as nacionais é E que dão são elas, né, as coordenadorias nacionais são canal de conversação, de comunicação com o exato, Confere. exato. As nacionais cuidam dos casos mais amplos e as pontuais são resolvidas dentro da regional, né? Parece que o Lauro quer falar. Depende nacional. A gente tem que estar sempre atento a essas questões, gente. Não, senão não tem jeito de sobreviver, né? Se a Câmara não olhar o que está acontecendo e não tomar uma providência, a outra vai passar por cima mesmo. Isso aí não tem nem o que ver. Vamos dar a Né? palavra para o Lauro. O Lauro está pedindo a palavra. Vai, Lauro. Lauro. Alô, Lauro. Levantou a mão aí, mas Acho que não não tá respondeu. ali. Ah, levantou. Acho que ele. Aí, Não, é que Agora, agora que isso, voltou o o áudio. microfone, Sim, aí. tá? Ah, beleza. Então fala. Sobre essa questão, boa noite, desculpe. Boa noite. boa Sobre noite, essa Léo. questão de o que deveria ser tratado pelas câmaras, o que deveria ser tratado pelo conselho, né? E assim por diante, eu coloquei o assunto pro Adler, dos carros elétricos, né, do carregamento do carro elétrico, porque eu estou vendo que tem uma série de incongruências e de decisões que estão sendo tomadas de maneira eh, compartimentada, tá? Eu estou acompanhando isso porque eu moro num condomínio, tá? De classe média alta, tá? E, obviamente, tem carros híbridos e tem um ou outro carro elétrico e os proprietários estão desesperados para colocar carregadores, né? E como as pessoas são leigas, elas não fazem ideia dos riscos, não fazem ideia do que é necessário para você poder fazer uma instalação dessa, tá? E acompanhando tudo isso aí, fiz parte do conselho também. Acompanhando tudo isso aí, eu vi que recentemente, por exemplo, o CREA de Alagoas, né, baixou uma normativa dizendo que é desaconselhado
né? Eles não podem dizer que é proibido, mas é desaconselhado a instalação de carregadores em estacionamentos de subsolo, seja de condomínio, seja de supermercado, seja onde for, tá? Quando me vem a estranheza que já semana passada, aí vem o pessoal de São Paulo, tá? Dizer que existe um acordo que está ocorrendo entre o município de São Paulo, o governo de São Paulo e o Corpo de Bombeiros, em que sim, vai poder instalar esses carregadores, né? Desde que tenha sprinkler, e que os carros estejam afastados de 3 metros. Tá? Eu, como ex-funcionário de uma montadora em mais de 2 décadas, tá? E trabalhei com um projeto de carro elétrico também nessa montadora, tá? Sei muito bem, vou pegar uma estatística americana, tá? O que é importante é o valor absoluto, para se ter uma ideia do que é necessário, tá? Em termos de água, para extinguir um incêndio num carro a gasolina e para refrigerar um incêndio num carro elétrico, tá? É uma proporção assim de aproximadamente 15 mil litros, dá mais ou menos 1 hora de combate a incêndio num carro a gasolina, para 120 mil litros para combater durante algumas horas seguidas e manter a temperatura do incêndio de um carro elétrico num nível abaixo dos 700 graus. Como é que as pessoas vão instalar isso nos prédios, nos supermercados, estacionamentos, etc. Tá? Então, isso, para mim, na minha concepção, é algo que o Confeia deveria estar dirigindo para assegurar que todos os CREA estão seguindo exatamente a mesma premissa. E eu não vi falar nada do CREA de São Paulo, por exemplo. Tá? Sem Então, contar que não sei o que vocês, não sei como que vocês veem esse tipo de assunto, porque isso é um assunto sério. O incêndio num carro elétrico vai acima de 2.000 graus, tá? Então, e o concreto, ele não aguenta mais de 700 graus. Nós não temos prédios hoje é, construídos no país com concreto preparado para incêndio acima de 700 graus, que é a temperatura média do incêndio de um carro a gasolina. Tá? É, a estrutura de um prédio fica completamente comprometida se houver um incêndio de um carro elétrico no subsolo. Tá? Por isso, Lauro, isso que está inclusive, que passando, viu, no Lauro? ano. Só um comentário. Oi, É uma diga. informação técnica muito séria, tá? Que o sistema tem que começar a se preocupar, porque os carros elétricos agora, principalmente os postos, vão se alastrar. Isso ainda tem a ver com o sistema elétrico, ainda que ele É, oscila demais aí nem com o vou comentar carregamento dos isso, carros elétricos. né? Nem vou comentar isso. Só uma parte aí, pessoal, só uma parte. Obrigado pela Esse exemplo, contribuição, Lauro. esse Eu que exemplo, agradeço a vocês por escutarem. esse exemplo aí que o Lauro deu, tá? É um dos problemas que vem de demanda para a BMEC, tá? Não vou citar outros aqui, mas sempre eu levo para o CREA e o CREA não dá resposta, tá? Quer que posso citar mais alguns até. Ó, faleceu um diretor nosso que foi conselheiro do CREA. Eu mandei para o CREA, não fizeram nada, nem anunciaram. Então eu questiono muito o trabalho do CREA, tá? O nível de trabalho deles. Para mim, é muito questionável como eles agem. Era isso, pessoal. Eu acho que essa ok. reunião, tá? É, ela tem o seu sentido produtivo de que carece de mais uma reunião,
porque desvirtuamos, utilizamos, ou já usamos o Sequinel para levantar os nossos problemas, tá? E nós precisamos levantar os nossos problemas para encaminhar. À primeira vista, eu entendi que o Sequinel estava pensando que a gente ia jogar todos esses problemas nas costas dele, mas não. O papel Não. dele, ou o papel do conselheiro no Confia, tá? Porque a gente fez essa reunião justamente para ilustrar os nossos problemas, não só para você, mas para todos. E para você, quando vier a ocupar algum cargo, tá? Se lembrar da gente e cooperar com a gente, que eu acho que essa cooperação vai existir, tá? Pelo que eu conheço e pelo que eu acredito. E outra, fica pacífico que eu tentei chamar os outros concorrentes de vocês, mas não consegui. Eu consegui só um áudio para o Brasil. Então, isso aí tem que ficar gravado na live. Ok, Eu acho que nessas disputas a gente teria que ter os três candidatos aqui conversando nesse nível que a gente está conversando, levantando os problemas e equalizando o meio de solução, tá? Essa é a proposta, essa é o encaminhamento. Por isso, amanhã ou depois vamos chamar outras reuniões, tá? Não vamos utilizar o Sequinel, porque usamos o Sequinel agora para trazê-los à pauta das discussões que não termina por aqui. Elas precisam ser depuradas para ser encaminhadas numa melhor forma para nos beneficiar, tá? Eu O acho que é Adler, isso. Eu findo por aqui, eu não, acho tá ótimo. que Acho que até o estabelecimento dessa ponte é também o objetivo dessa conversa, né? Dessa ponte aqui dos associados, do Adler como presidente, justamente com vocês, tá? Sequinal e Fernando, ok? A gente só, como eu estava coordenando aqui a conversa, a gente passou de uma hora já, só para não estender tanto. Eu vamos gostaria ser mais objetivos de. agora. Isso. Unicamente. Deixar uma mensagem. Gostaria de pedir para vocês uma mensagem final aí para os engenheiros do Paraná, principalmente para nós aqui da BMEC, nós engenheiros mecânicos, para encerrar aí essa nossa conversa. Primeiramente, agradeço, né? E, enfim, fique à vontade. Obrigado primeiro pela oportunidade, né? O pessoal da BMEC, a engenharia mecânica como um todo. Um abraço a todos aí da engenharia mecânica, né? E assim, são momentos como esse que aí vocês colocam as suas demandas, que também têm a oportunidade de serem ouvidos. E eu sempre ouvi a engenharia mecânica, sempre ouvi demandas de outras modalidades. Eu não sou, e o Garla também não é, um candidato de modalidade. A gente é o candidato da engenharia, da agronomia e da geociência. A gente vai colocar as demandas aí, vamos voltar, de repente, em outras oportunidades, para discutir esses temas específicos da engenharia mecânica. Já colocamos a rota aí, que é o caminho da através das câmaras e depois das coordenadorias nacionais, da coordenadoria da industrial no Confeia, e aí também discutir sombreamento junto com a CTHI, que é uma comissão que funciona, e se não funcionar, tem que funcionar ainda mais em prol das modalidades dentro do sistema Confeia-CREA. Mas assim, a minha mensagem final se foi foram quase 2 meses, e aí uma construção aí de 2 anos de projeto. O Garla, a gente se escolheu, né, Garla? É uma equipe aqui, a gente discute tudo o que é decidido, não vai ser diferente para frente. A gente está muito confiante na vitória, a gente trabalhou muito para isso, a gente conversou com muitas pessoas, muitas modalidades, muitas lideranças vieram. O time está organizado para uma pronta mobilização nesse dia 16 de julho. E aí o recado a questão do cara da entidade classe que está lá também se sentindo esquecido, do profissional da ponta.
a gente está olhando como um todo. A nossa ideia, a nossa proposta é inclusiva. E a gente olha tanto o engenheiro cartógrafo, o engenheiro de pesca, o engenheiro ambiental, o engenheiro florestal, o engenheiro mecânico, o geneticista, as modalidades como um todo. O papel do Conselho Federal é esse. Ele tem que levar isso como um projeto lá e olhar, obviamente, o que acontece dentro do sistema, mas principalmente defender o profissional, seja qual for a modalidade que ele pertença. Então, eu peço aí amanhã, dia 16 de julho, né, agora uma votação importante, é uma votação que de peso, apesar de não ter o glamour de uma disputa para a presidência do Confeia, a presidência do CREA ou Mútua, é uma eleição isolada, mas ela é tão importante quanto que vamos eleger o conselheiro federal, que vai ter voz lá em Brasília, tanto o titular como o suplente, para representar principalmente a engenharia paranaense. Isso é importante, porque o Paraná vai voltar a ser representado e aí a resposta, votem Sequinel e Garla no dia 16 de julho. A gente conta muito com o pessoal da Engenharia Mecânica, que nos ajudou muito na anterior, e tenho certeza que agora não vai ser diferente, porque a gente sempre teve ouvindo as demandas da modalidade, tá? Eu conto muito com isso, quero agradecer a Deus aí por esses 2 meses de batalha, aí de público também agradecer meu parceiro, o Garla, o cara é uma máquina também para andar aí pelos municípios, para trabalhar. E, Garla, muito obrigado aí por essa parceria. E amanhã a gente retoma, né, com a força de Deus, né, da nossa família, tudo que a gente às vezes a gente larga. Eu não vejo minha família faz muito tempo. E a gente larga, vai sábado, domingo, vai dia de semana, vai conversar com as pessoas e liga, e a gente esquece, às vezes, de nós, né? Mas é importante isso porque faz parte do cargo que a gente aspira, que é um cargo de alta responsabilidade e de representatividade. A gente representa muitas pessoas nas nossas costas e a gente tem a noção da responsabilidade que representar a engenharia, a agronomia e a geociência, principalmente o Paraná. Então, vote-se aqui no EGAR, é isso que eu peço para vocês amanhã. Garla, tá contigo. Bom, faço minhas palavras do Sequinel, né? Só complementando que nessa horinha que nós ficamos juntos, conversando sobre a engenharia, foi assim, a gente nem vê o tempo passar, porque são tantos assuntos, né? E tantas coisas relevantes foram colocadas nesse bate-papo, e que é de importância, e por que não a gente promover isso mais vezes, né? Dentro das nossas associações, dentro do conselho, dentro do CREA, né? Dentro das câmaras, isso é fundamental. Isso a gente às vezes não pode estar fisicamente todos juntos, mas podemos fazer dessa forma. Olha aqui, a tecnologia nos auxilia. Vamos nos unir, gente. É somente com a união de todos nós é que nós vamos conseguir fazer qualquer coisa, vamos no sentido de mudar o sistema, para que o sistema possa corresponder aos anseios dos profissionais e de toda a nossa sociedade, porque é para isso que eles foram criados, né? Eles foram criados para proteger a sociedade, principalmente. Mas, para proteger a sociedade, nós precisamos ter bons profissionais e profissionais devidamente qualificados e habilitados para exercerem as suas profissões. A profissão nada mais é do que um sacerdócio. É uma profissão de fé. Eu amo a engenharia. Então, eu exerço a engenharia eu faço meu trabalho com amor, com dedicação, né? É assim que tem que ser. E, humildemente, para encerrar, peço aí que amanhã nos dê esse voto de confiança, né? Votem na nossa chapa, Sequinel e Garda, tá? Estamos juntos e vamos rumo à vitória, se Deus quiser. E Valeu, Garla. nos colocamos à disposição para mais conversas, como Ó, essa. Gostei muito eu- desse bate-papo. muito legal mesmo, que a gente Muito vê a mecânica, viu, Jacó? É o seguinte, eu não posso deixar de falar minha frase final que eu sempre falo. A hora da mudança é agora. Então, vamos lá, engenharia bom. mecânica. Vamos, gente, dia 16, agora, quarta-feira. Vamos numa grande mobilização. Tenho certeza da vitória. Nós estamos muito confiantes. A gente trabalhou muito
para ir para o pessoal, principalmente para vocês aí na engenharia mecânica, vocês vão ser ouvidos com certeza. Forte abraço. Um Muito abraço a todos. obrigado. Obrigado pela oportunidade. Espero Obrigado, Garland. amanhã a gente ter um bom resultado. Maravilha, Eu, maravilha. eu agradeço a presença de todos em nome da BMEC, como presidente da BMEC, tá? Eu fico grato pela participação e, apesar do, não foi maior o público, porque nós tivemos um problema de divulgação, tá? Um erro de divulgação, mas tá aí, corrigimos e então esse vídeo vai ser postado no YouTube e a gente vai pegar o link e referenciar ainda para mais pessoas, né, assistirem, mesmo depois da eleição, ele vai ser útil, ele vai perdurar, né, e registrar esse momento e as situações aqui citadas. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer imenso estar com vocês. Fala, Jacob. Eu gostaria de agradecer, só reforçar para os engenheiros que estão em dia com a unidade 2025. O site para votação é o www.votaconfea.com.br. E novamente agradeço a todos aí pelo seu tempo, ao pessoal que contribuiu com as perguntas, com os pareceres também, obrigado aí pela participação. E desejo muita sorte aí, muita força também nesses novos desafios. E além de uma boa noite para vocês. Agradeço aí o espaço, a atenção. Uma boa noite a todos. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, até mais. Até Tchau. mais. Obrigado, boa noite. Tchau, Boa tchau. Boa noite, noite, boa até a próxima. noite. Só um minuto, já falo com você, deixa eu colocar para gravar aqui, tá?